Que eu me casei dia 1º de junho e nada até agora aconteceu. Será que tem alguma coisa de errada comigo ou com o Léo? Eu viajei a trabalho em outubro, num evento com 19 ginecologistas obstetras, e eu me encantei com a obstetra, a minha obstetra. Ela, ó, faz o seguinte, depois que a gente voltar aqui da viagem, vai lá no meu consultório. E a gente foi, né, Léo? E a gente ficou 2 horas sentadas com ela na consulta, ela fazendo um monte de pergunta para mim, para o Léo, a respeito da nossa vida mesmo, né? Então, nessa consulta pré-concepcional, quais são os pontos que a gente vai abordar? Primeira coisa, a gente vai avaliar a sua saúde de forma geral. Então, como estão as vitaminas? Será que essa paciente usa algum remédio que não pode ser usado na gestação? Fazer uma avaliação das sorologias, tanto para a gente entender se existe alguma infecção, mas também para a gente eventualmente atualizar ali o calendário vacinal. Avaliar como é que está o estoque de ferro, se essa paciente tem anemia, como que está a função da tireoide, são exames básicos para a gente conseguir entender a saúde dessa mulher e eventualmente fazer alguma intervenção para uma gestação mais saudável no futuro. Eu vim depois de um processo de muita ansiedade, de muito estresse, tive um excesso de peso, um ganho de peso muito grande. O controle de peso é um ponto importante, né? Quando a gente fala da nossa gordurinha, a gordura produz uma série de hormônios e às vezes a gente tem gordurinha em excesso e a gente vai ter hormônios em excesso. Isso faz um desbalanço, né, do nosso equilíbrio hormonal. Então, muitas mulheres, por exemplo, nos extremos de peso, não só no sobrepeso, mulheres com baixo peso passam a não conseguir menstruar, né, e consequentemente não conseguem ovular todos os meses. E se a gente não ovula, a gente não engravida. Então, os extremos de peso são muito perigosos para a fertilidade. Eu lembro que tinha dado uma alteração na minha glicose. Não cheguei a ser diabética, mas estava num nível quase pré-diabético. Cada vez mais a gente está percebendo que carboidrato em excesso, que vai se transformar em açúcar, faz mal. Fora que quando a gente aumenta a insulina e a gente aumenta a gordura central, a gente também aumenta a resistência a essa insulina. Hiperinsulinemia favorece a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos. Isso diminui muito a qualidade da ovulação ou mesmo faz ciclos anovulatórios para essa mulher. Comecei a mudar tudo. E saí da consulta com essa informação da médica, aí comecei a mudar minha alimentação, comecei a suplementar, tomar vitamina D, tomar ácido fólico, comecei a fazer exercício. Aquilo fez com que eu possibilitasse mais em pensar na minha saúde, em autocuidado. Então eu busquei ali, primeiramente, emagrecer, pensar mais na minha saúde física e mental, para quem sabe futuramente viesse uma nova gestação. Esporte, atividade física, liberar endorfina, fazer essa mulher estar atenta ao próprio corpo, cuidar do próprio corpo, isso vai ser fundamental. Olha, eu cheguei a emagrecer 13 quilos, eu fazia crossfit, então estava malhando, eu estava gostando dessa fase, mas buscando uma conexão com o meu eu. Então ali eu pensei mesmo em me olhar no espelho e me ver como mulher. Então eu falo que a gente fica triste, né, quando a resposta não é uma pílula ou um remedinho. Então hoje é mais do que comprovado que a atividade física na gravidez é extremamente benéfico para a mãe e para o bebê. E eu não estava muito assídua com a atividade física, então comecei a me matricular. E em relação à alimentação, diminui bastante a bebida alcoólica. A gente também fala de um planejamento de saúde. Essa mulher ela tem que ter encontrado aí um enriquecimento de sua saúde. A gente deve se afastar do tabagismo e o álcool comedidamente. A gente sabe que o álcool, existem alguns tipos de bebidas que vão ter a característica antioxidante, mas tudo que é em excesso é ruim. Com certeza a gente precisa tirar o refrigerante da jogada, porque a gente está falando aí de muito açúcar. O consumo de cafeína também deve ser reduzido tanto nessa fase pré-concepcional como também durante a gravidez. Então eu, para mim, sou super viciado em café. Então, nos primeiros 3 dias era um processo de abstinência horrível, em que eu só sentia uma dor de cabeça, uma letargia absoluta. Então, a gente ficou aí uns 2 meses, né, nessa restrição absoluta de café. E quando a gente teve a notícia de que ela estava grávida, a primeira coisa que eu pedi, eu falei, moça, pelo amor de Deus, me arruma um café agora. Você não precisa criar um monstro, você simplesmente vai pedir, vamos reduzir. Vamos transformar isso numa xícara de manhã, uma xícara à tarde. Você não pode alimentar um vício. Se é vício, você deve tirar esse café ou diminuir drasticamente.
mas você pode manter o mínimo numa situação de segurança de dosagem. Um ambiente saudável pode ser saudável ou bem melhor para esse bebê que vai vir.